tudo bem? Bom dia! Vamos para a nossa aula sobre biotecnologia. Hoje a gente vai começar, são duas aulas, tá? Sobre esse tema, que nós dividimos alguns processos biotecnológicos, né? Para a gente discutir um pouco. Então, primeiro de tudo, o que é biotecnologia? Biotecnologia é um conjunto, né, não é uma coisa só, é um conjunto de técnicas para que a gente consiga obter processos, né, e aí esses processos eles estão relacionados a produtos, a medicamentos, né, a tudo que a gente consiga produzir material na realidade, né, médico, científico, para poder melhorar a qualidade de vida da população. Esse é o intuito básico da biotecnologia, tá? E aí aqui eu dividi, alguns exemplos. A biotecnologia, por ser representada por esse conjunto de técnicas, está associadas a conhecimento, né, a obtenção de conhecimento em relação à microbiologia, bioquímica, genética, engenharia química, informática, bioinformática, né? A obtenção de bens como alimentos, bebidas, produtos químicos, energia, produtos farmacêuticos, né, que é um dos principais focos e um dos ramos da biotecnologia que mais se desenvolveu e mais tem crescido, graças a Deus, né, e produtos e processos agrícolas também, tá? Então, agentes biológicos, obtenção de agentes biológicos, conhecimento desses agentes biológicos, melhoria dos métodos de manuseio desses agentes biológicos, né, como moléculas, anticorpos, o próprio DNA, obtenção de serviços como purificação de água, tratamento de resíduos, ou seja, a biotecnologia ela está inserida em tudo, é uma premissa, virou na realidade uma premissa da ciência, tá? Então é uma ferramenta que nós podemos utilizar para obter esses processos para utilização, alguma utilização específica dentro de todas as áreas possíveis da nossa vida, tá ok? Nós temos dois tipos de biotecnologia, uma clássica ou tradicional e a biotecnologia moderna. A biotecnologia clássica, ela é baseada principalmente, ou ela iniciou principalmente através dos processos de fermentação, que é um processo natural realizado por fungos, por bactérias, né? Então, essa biotecnologia, ela surgiu, não é nova, não é algo moderno, porque surgiu com a tecnologia, não é. A agricultura, né, desde lá das organizações sociais iniciais da humanidade, baseada no desenvolvimento agrícola, né, isso era biotecnologia. Se eu posso não ter conhecimento científico nenhum, mas se eu tenho um plantio, eu identifico quais são as plantas que se desenvolvem melhor, que produzem mais, e eu retiro aquelas plantas que não têm uma boa produção, eu estou fazendo um processo biotecnológico, certo? Mas uma biotecnologia clássica, sem utilizar nenhum equipamento extraordinário, sem utilizar DNA, sem utilizar enzimas de restrição, enfim, certo? Então, são esses processos, são esses exemplos, na realidade, de biotecnologia clássica. Quais são os principais processos ou produtos obtidos a partir dessa biotecnologia clássica? Os combustíveis, né, à base de álcool, e os antibióticos, tá ok? São exemplos clássicos dessa biotecnologia tradicional. Já a moderna, ela tem como base o material genético, o estudo do DNA e o manuseio desse DNA de diversas formas que nós vamos entender como que isso acontece e alguns exemplos, tá? E aí surgiu mais recentemente o que a gente chama de engenharia genética. A engenharia genética vai mudar a nossa vida para sempre, já está mudando a nossa vida para sempre, né? Com os seus
variados usos, com a sua aplicabilidade. Então essa engenharia genética é um conjunto de técnicas que é a base dessa biotecnologia moderna, é um conjunto de técnicas que envolve a manipulação de genes. Então, se eu quero uma característica de interesse para uma planta ou para um organismo, eu vou manusear o gene deste próprio organismo ou misturar o gene de outro organismo que tem essa característica que me interessa nessa planta que eu quero obter essa característica de interesse, certo? É um dos exemplos. Então, a manipulação de genes é a base da engenharia genética. Exemplo, uso de bactérias. Antigamente as bactérias eram tidas como as vilãs patogênicas, causavam uma série de doenças, enfim. Hoje as bactérias, com o uso da engenharia genética, né, da base de engenharia genética, as bactérias, principalmente as Escherichia coli, elas são utilizadas como biofábricas para produzir insulina, por exemplo, para quem precisa, né, para o mercado de insulina a partir da técnica de DNA recombinante. É um desses exemplos. O uso dessas bactérias como biofábricas resolve um problema sério, que é o problema de quem tem diabetes mellitus tipo 1, tá? Que precisa injetar essa insulina. Antes dessa técnica, a produção de insulina era em baixa escala, era demorada e então o produto era muito caro, não era acessível às pessoas. Agora não, com esse gene para a produção de insulina, que é um gene humano que é colocado nessa bactéria, há uma produção, uma obtenção de insulina numa escala muito maior, muito mais rapidamente, e isso barateia os custos, né, e a disposição a distribuição, né, no caso desse produto para quem precisa, tá ok? Isso tudo, esses exemplos são tecnologias de DNA recombinante. Simplificadamente, DNA recombinante é quando eu pego o gene de uma espécie, de um indivíduo e misturo no DNA de outro indivíduo para eu obter uma característica que me interessa. Tá? No nosso exemplo lá, né, agora anterior, a produção de insulina, certo? Então, essa técnica, ela permite a manipulação do DNA para diversos fins de estudo. Como que ocorre basicamente esse processo? Eu tenho um DNA, certo? Vamos pegar o exemplo do DNA humano. Eu utilizo enzimas de restrição, que é como se fossem tesourinhas mesmo. Retiro esse gene de interesse, misturo esse gene de interesse ao plasmídio, que é o DNA extracircular dessas bactérias. Então, misturo o DNA do pâncreas, né, o gene lá do pâncreas que produz insulina da espécie humana, no plasmídio dessa bactéria, tá? Para isso, a gente utiliza-se dois tipos básicos de enzimas. As enzimas de restrição ou endonucleases e as ligases, que é para poder mesmo colar aqui a representação dessa ligase, até como se fosse um tubinho de cola, certo? Quando isso ocorre, o DNA do gene, o gene humano, ele se mistura com esse gene, com o plasmídio, né, da bactéria a ser clonado. E essa bactéria, pela propriedade que ela tem de reprodução assexuada, ou seja, se reproduz muito rapidamente e em grande escala, por isso ela se torna uma biofábrica. Então ela multiplica rapidamente esse gene de interesse. Depois eu vou lá, só pego esse gene de interesse e vou aplicar ele para o que eu quiser. Ok? Então, basicamente, essa é a técnica de DNA recombinante, tá? Aqui, ó, tem todo esse processo que eu acabei de explicar. A célula humana retira o DNA com esse gene de interesse para a produção de insulina, coloca esse DNA, mistura esse DNA com o DNA da bactéria, a bactéria vai se reproduzir e multiplicar esse gene que é de meu interesse, tá ok?
Outro exemplo de uso de técnica de DNA recombinante são os transgênicos. A técnica é a mesma. Eu vou pegar um gene de interesse e misturar de uma espécie e misturar o DNA de uma outra espécie. Esses organismos transgênicos, eles podem ser isso pode ser feito tanto em animais quanto em plantas, tá? Em plantas, esse processo se desenvolveu mais rapidamente por causa da questão de produção de alimentos e disponibilidade desses alimentos para a população, tá ok? Mas como que isso acontece, tá? São esses transgênicos são organismos geneticamente modificados, tá? Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, porque houve mistura desse DNA, mas nem todo organismo geneticamente modificado ele é um transgênico, tá ok? Então, como que a gente faz isso? Eu tenho aqui, ó, dois ratos, um macho e uma fêmea com características distintas. Nós pegamos o DNA bacteriano o DNA bacteriano com o gene que nós queremos, o gene de interesse que nós queremos introduzir nesses ratos e realizamos uma fecundação in vitro, tá? Retira aqui, ó, o espermatozoide, o óvulo desses indivíduos e injetam esse gene de interesse durante esse processo de fecundação in vitro. Isso vai fazer com que esses indivíduos, ó, depois a gente vai lá, obviamente, depois da fecundação in vitro, realiza o processo de inseminação artificial aqui na ratinha, bichinha, coitadinha. E aí espera o desenvolvimento desses indivíduos. Vamos levar em consideração que esse DNA bacteriano ele tem uma característica, a minha característica de interesse nesse caso, seja uma maior resistência, né? Então esses ratinhos aqui, ó, eles produzem já vão nascer com uma resistência maior, por exemplo, a um ataque de vírus, por exemplo, ou ataque das próprias bactérias, tá ok? O exemplo das plantas também, a gente utiliza o mesmo processo, o mesmo princípio. Eu retiro o gene de interesse, por exemplo, o meu gene de interesse aqui nas plantas seria maior resistência à infestação de pragas ou uma maior resistência a agroquímicos, certo? Então essa bactéria naturalmente ela já tem essa característica. Eu pego esses genes, misturo o gene da bactéria com o gene da planta e depois eu vou só clonar essa planta. Então toda a minha plantação já naturalmente vai ter, naturalmente não, artificialmente, né? Mas depois dessas clonagens, né? Desse novo plantio, já vão ter essas características de resistência a agroquímicos ou a determinadas pragas, tá ok? Aqui só para a gente ter um paralelo entre esses organismos geneticamente modificados e transgênicos. Organismos geneticamente modificados, gente, são todos os organismos que têm o seu DNA modificado, submetido à técnica de modificação de DNA de alguma forma, né? Ou seja, tem o seu genoma mudado. Já no caso dos transgênicos, eles são submetidos a uma técnica específica de inserção de DNA de um outro organismo, tá ok? Então, nesse caso aqui, ó, transgênico é um OGM, um organismo geneticamente modificado, mas os organismos geneticamente modificados não necessariamente são transgênicos, ok? E aí nós temos levando em consideração esse tópico de transgenia, nós temos alguns posicionamentos a fazer, né? Que é uma discussão que já se arrasta há anos em relação aos transgênicos. Quais são as vantagens e as desvantagens da utilização da manipulação genética de organismos e principalmente da formação dos transgênicos? Primeiro, redução do uso de agroquímicos. Isso é fato, tá? Porque essas plantas modificadas já vão ser naturalmente mais resistentes a pragas. Então não há necessidade de utilizar tantos agrotóxicos, isso é legal.
Redução dos custos de produção, porque essas plantas elas vão ter uma produção muito mais eficiente, vão se reproduzir e vão produzir frutos mais eficientemente, então vai ter uma produção maior. Baixar o custo também, né? Então aumenta a quantidade de alimento produzido e diminui o custo. Tolerância a condições ambientais adversas, já que elas vão ser resistentes naturalmente. Aumento do valor nutritivo, tá? Porque tem como a gente inserir, por exemplo, esse gene de interesse que eu quero inserir na planta é um gene que vai me dar maior, sei lá, quantidade de vitamina C, por exemplo, né? Para um cultivar de laranja. Então, é um valor nutritivo maior e tem uma produtividade alta. Só que tem consequências ruins, né? Por exemplo, ficam mais suscetíveis à mistura, né? Durante a polinização cruzada, por exemplo, tá? Então, lavouras comerciais sofrem com maior ataque, né? De espécies de pragas agrícolas e requerem uma quantidade maciça de inseticidas, tá? Aqui é um exemplo da formação do milho BT. Esse milho BT é da Monsanto, que é no Brasil e no mundo das empresas que mais realiza processos de transgenia, tá? E os riscos das transgenias: alteração do sabor, aroma, morte de espécies não alvo, né? Morte de polinizadores e transmissão horizontal, ou seja, formação de super pragas é um dos exemplos. Já em relação à espécie humana, os riscos eles ainda são desconhecidos, uma vez que esses OGMs eles são frutos de manipulação genética. A gente sabe a curto prazo, mas a médio e a longo prazo não se sabe quais são os riscos à saúde humana. O que se tem é que podem causar reações alérgicas, né, que já são apresentações de algumas pessoas, mas o efeito a longo prazo ele não não é conhecido, tá? A terapia gênica é o uso dessa manipulação do DNA para a gente obter medicamentos ou obter processos relacionados, né, à cura de doenças, tá ok? Então, esses são alguns exemplos de como que a engenharia genética e a biotecnologia podem ajudar. Nas próximas aulas nós vamos ver outros exemplos como a clonagem, o uso de células-tronco, tá? E aprofundar um pouco mais sobre a terapia gênica, tá ok? Então, beijo, até a próxima aula. Tchau!